E que a nossa pele não tenha medo do contato. Que eu não tenha medo de chegar em alguém e abraçar. Que eu não tenha medo de contrair alguma doença. Que eu não tenha medo de ser alérgico, né, a alguém. Esse é o corpo de alguém ressuscitado. Esse será o nosso corpo, se Deus quiser. É assim que vamos caminhar essa semana e esses dias todos, com uma nova consciência. Com uma consciência de que quanto mais eu creio, quanto mais eu olho para alguém e falo, Jesus vai restaurar, Ele pode restaurar. Eu acredito na força de Deus a transformar a vida de alguém que está morto. Essa força da ressurreição. Que eu posso encontrar um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, alguém deprimido, abatido, e posso dizer, a força de um Deus vivo te levanta. A sua vida pode ser completamente transformada a partir do momento que você deixa de ser incrédulo, mas crê num Deus que te é fiel, mesmo com toda a nossa infidelidade. Ele permanece do nosso lado, porque Ele não consegue nos negar. E não há nada, não há dificuldade, não há nada que Ele não possa vencer. Não há. E isso vocês têm que aprender a testemunhar. Isso vocês não podem ter medo de afirmar. Porque a confiança não está em mim. Não está em você. Está em Deus. Está em Jesus que venceu a morte. E quando alguma situação estiver difícil, vocês falem com as pessoas. Mas o Deus que eu creio pode. Porque Ele é o Senhor, Ele venceu a morte. E Ele pode transformar essa situação de morte em vida. Eu creio. Ele jamais te decepcionará. Mas nós temos que acreditar e falar isso do fundo da alma. Se alguém chega perto de você e fala assim, mas eu acredito que você vai dar conta de fazer isso para mim, a gente já fica com vergonha de não dar conta. Não é assim? Já fica no aperto. Então a gente já faz as coisas com Deus dessa forma. Tenha certeza, isso faz o coração dele tremer. Nós precisamos de ter um coração que assume que não somos capazes de nada, mas que temos um Deus que pode tudo. Temos que ter um coração puro, um coração humilde, que tenha consciência daquilo que é humus, que somos terra, que somos nada. Mas que São Francisco, ele comparou o símbolo da humildade com a água. Ele falou que a irmã água era o símbolo da humildade. Porque ela era pura, ela era útil, necessária, transparente. Pura verdade. Mas presta atenção numa coisa que São Francisco, só podia ser Francisco, para poder falar. Ele falou que a água nunca se eleva. Você já viu a água se levantar? Não. A água só desce. Só desce. E sempre para o lugar mais baixo da terra. Ao contrário, nós que só queremos os primeiros lugares, só queremos nos elevar, precisamos de aprender. Santa Teresa diz, ficava tentando entender por que Deus gosta tanto da humildade. Ela falou assim, sem muito pensar, Deus gosta da humildade porque a humildade é a verdade. E Ele é a suprema verdade. Então vamos aprender com isso, né? O que Deus quer para nós, o que Ele quer nos revelar, como é que Ele nos quer transparentes. Que a única coisa que Ele quer é que a gente aprenda a ter um outro olhar, um outro ouvido, um outro falar, um outro coração, uma outra mão para tocar, um outro pé para ir em direção ao seu irmão. Às vezes tem alguém hoje que está precisando tanto de você, tanto de uma palavra sua, tanto de um carinho, tanto de um afago, tanto de um abraço, para dizer coragem. Existe um Deus que nos ama e que qualquer situação pode ser transformada. Isso chama-se ressurreição. Eu ser capaz de olhar o mundo, olhar o outro e falar, existe uma força que é capaz de transformar qualquer situação de morte em vida. Seu nome é Jesus. Que Deus nos abençoe. Que vocês fechem os olhos de vocês. Se coloquem diante dEle e peçam a Ele, nesse momento, com muita humildade, não é? Que a força da ressurreição venha tirar vocês dos túmulos. Que às vezes nós estamos em alguma situação da nossa vida que a gente está morto, aparentemente vivo, mas no coração morto. Vamos pedir a Ele que hoje, que essa força do que nós celebramos, nos levante. Que seja a situação mais difícil da vida de vocês que vocês estão trazendo para Ele hoje, seja transformado no poder dEle. Que nenhum de vocês aqui hoje saia com o mesmo coração que entrou, mas com a certeza absoluta do poder de um Deus que tudo pode, que só quer o nosso bem e que não há nada que Ele não possa gerar vida, que Ele não possa transformar.